criação de conselhos que ela não possuía, que também vai facilitar a questão da fiscalização. A gente tem ainda caminhada para fazer. E obrigatórias licitações, no caso, né? Para qualquer contratação. Sim. As licitações, inclusive as informações nos portais da transparência da Ecofar, elas devem ser muito próximas ou iguais do que divulga no próprio site da Prefeitura. Não existia esse tipo de controle e agora nós estamos colocando todas essas informações e a Ecofar hoje, se não 100%, está muito próxima da questão da regularidade do seu funcionamento. Ainda a gente tem que melhorar a qualidade. O portal de transparência deles está funcionando. Ainda tem que melhorar a qualidade de serviço, mas essa parte de atendimento à legislação legal está muito próxima do atendimento pleno. Então esse valor do chorume não está incluído no que a Prefeitura repassa para a Ecofar? Está. E já está? Está. Eu não tenho Eles certeza pagam, de tempo, mas eu acho que já tem em torno de 1 ano e meio a 2 anos que esse valor está sendo repassado. Subiu o valor de repasse do município para a Ecofar, porque esse valor está sendo repassado e não era antes. Não era no comecinho do nosso governo, até nós recebermos e conhecermos todos os processos que tinham, principalmente, eu não me lembro agora se era do Ministério Público ou se era da FEPAM, mas que acabou tendo esses apontamentos para que nós tivéssemos, então, a operacionalidade do nosso aterro sanitário. Muito bem. A Prefeitura, sendo quem paga a Ecofar, não existe uma cobrança maior em cima da Ecofar, Jonas, porque a limpeza, os entulhos, as capinas, aí tem a desculpa da chuva, do sol, mas isso aí sempre teve, né? Mas a cidade nunca teve tão verde assim, mas verde no sentido ruim, de cordões, de calçadas e tal. Nós somos uma cidade turística, mas não somos uma cidade limpa hoje. É o que a população fala isso, né? Se a gente for aqui na Tiradentes, com a Rômulo Noro, a gente vê containers a qualquer momento transbordando, a gente vê mato, a gente vê bueiros ali que estão entupidos. Enfim, assim, a cidade não está limpa, né? Então a gente gasta bastante no Natal, gasta na Páscoa, e aí só fica as praças bonitas, o resto não está bonito, né? Isso é o que a população fala, né? E durante essa conversa nós vamos botar alguns vídeos ali que depois tu pode apreciar isso e fazer o comentário que tu quiser, mas já vamos falar sobre isso agora, né? Por exemplo, assim, ontem eu entrevistei uma moça no Alvorada, que ela fala que tem uma rua não pavimentada lá, que tem um buraco que está fazendo 4 anos lá. O pessoal vai lá, olha e não resolve. Olha, 4 anos é um problema de fazer um bolo de aniversário lá cada ano, né? Na entrada do São José ali, aquele asfalto ali, aberto há quanto tempo, né? Então são meses de coisa assim. A pergunta que se faz, né, Jonas, é muita obra ou é pouco a fiscalização, é pouca começar e terminar o serviço, né? Então eu gostaria que tu comentasse com relação a isso aí, a limpeza, né, principalmente, e essas obras que a gente vê assim que demora, né, para resolver as coisas, né? Perfeito. Eu acho que nós podemos começar pela situação que você coloca da Ecofar. Assim, Lacir, eu acho que nós estamos em um momento, agora, um pouquinho mais complicado, principalmente na questão das roçadas. Nós estamos em um momento em que realmente o mato cresce mais rápido. Mas sempre cresceu, né, Jonas? Nesse período do verão. É que, assim, né, Glacir, a contratação das pessoas e das equipes para serem feitas, elas acabam levando um tempo maior para dar o giro na cidade, e muitas vezes o incremento de equipe, tu não pode fazer ele para todo ano. O que nós temos? Uma solução que a gente buscou, estamos com um processo de licitação em aberto para fazer agora uma capina elétrica. Tá? Nós estamos com um processo de licitação que deve acontecer agora no fim do mês de fevereiro, começo do mês de março, porque pelas cidades que já aplicaram a capina elétrica, porque não pode agora atuar mais com herbicida, né, Glacir? Então, antigamente, quando tu atuava com herbicida, demorava muito tempo para o mato voltar a crescer, mas ambientalmente incorreto. Então, agora tem uma proposta ambientalmente correta, que é a capina elétrica, que você faz, na verdade, o corte da seiva, e segundo já os testes que a gente tem apresentados, demora mais para que o mato volte a crescer. Então, nós estamos buscando alternativas para que a gente possa minimizar esse impacto que tu coloca hoje e que eu concordo que nós precisamos fazer uma melhoria nesse sentido. Com relação aos entulhos ou ao lixo, aos entulhos eu vou fazer um capítulo especial, Glacir. Há muita coisa que é colocada em container que não deveria estar.
né? Inclusive garrafas de vidro. Que nós temos campanha mensal que para adianta, fazer né? esse Mas, recolhimento, Jonas, isso aí né? eu vejo assim, ó, a lei de aquela que é, como é que chama de voltar? De retorno reverso. Reverso, né? O que adianta você se deslocar lá num dia X, todo mundo levar os seus vidrinhos lá, e daí os bares e restaurantes enchem os containers, aqui na esquina não é diferente, com garrafas descartáveis. E isso aí o reverso, assim, ó, se o cara comprou X garrafas, ele teria que ter uma nota de X devolução reverso. Porque senão nós estamos enxugando gelo, Eu não né? conheço toda a legislação eu não me lembro agora, tem um outro nome antes do reverso, mas a gente entendeu, né, Glacier? Mas a gente poderia dar uma estudada nisso, quem sabe o secretário Nestor falar numa próxima oportunidade, para que a gente veja o que regula. Eu sei que tinha pilhas, lâmpadas, não sei se o vidro também tem isso. Mas assim, ó, muitas vezes, resto de construção, isopor, tudo que é coisa se coloca ali nos containers, algo que não deveria se colocar. De noite, né? Isso não tem como, né? Inclusive de noite, né? A questão vamos dizer assim, está normatizado, a Ecofar não para, nem no feriado, nem nada, então são 3 vezes nos bairros, 5 ou 6 vezes na parte central. O que a gente está fazendo agora é participando de mais uma licitação de compra de containers para nós reforçarmos em alguns lugares. A gente mudou muitos containers que estavam bastante destruídos. Falta limpar os containers, porque também qualquer container que tu vai está cheio de mosca e sujo, né? Isso também é algo que pode ser melhorado, mas a gente trocou os contêineres, colocamos aquelas lixeiras nas ruas do centro, e aí eu tenho um número para te trazer. Sim, não, legal. Aquilo ali. 60 delas foram destruídas. 60 delas Qual foram o programa que foi feito de conscientização? Nenhum, né, Jonas? Não, tem, Glacier. A secretária Luciana, o secretário Nestor podem falar também nas escolas, tem, mas assim... 60 dessas lixeiras que a gente colocou com tanto carinho para a nossa população, infelizmente, deixaram de prestar o seu serviço. Nós vamos repor. Né? Sobre os entulhos, Jonas, que eu falo, não é o sofá, não é o... É que esse, inclusive, só me permite aproveitar. Esse tipo de entulho, na verdade, o entulho de construção, ele não é responsabilidade do município fazer o recolhimento. Mas é o município que fiscaliza, né? Glacier pode até fiscalizar, ou até notificar, ou até multar, mas o ideal seria, quando tem esse tipo de entulho, chamar uma empresa especializada para esse tipo de recolhimento. Isso seria o certo, né? Mas não isso acontece. É o que prevê a legislação, inclusive, né? Com relação aos entulhos, que eu falo o seguinte, ó, todo mundo poda a árvore dentro do seu terreno e joga na esquina. Aqui na frente, várias vezes aconteceu isso. Certo. Mas por que jogam na esquina? Porque não tem calçada, né? Por que jogam na esquina? Porque um bota, os outros continuam botando. Então, em pleno centro aqui, da Paim Filho para cá é centro, né? A gente vê assim, ó, em cada esquina tem uma pilha de folha seca, daí dá um vento e espalha na cidade. Quer dizer, o que adianta a Ecofar vir aqui limpar uma vez a cada mês e aí aquele monte de folha seca no meio da rua, né? Então, isso aí é uma coisa que tem que rever, viu? Acho que vamos, inclusive, quem sabe, fazer uma divulgação maior, porque existe um programa de recolhimento desses. Mas não é... Eu não sei o dia que o lixo passa aqui para recolher o lixo. Mas tem essas informações. Aonde? No site da Ecofar tem tanto dos... Mas a gente pode... Vamos melhorar isso. Vamos passar aqui, Glacier, para colocar para os telespectadores, para ter, porque tem, na verdade, tantos dias do recolhimento do resíduo orgânico, da coleta seletiva, e também os dias de recolhimento de entulhos e materiais de poda. Claro que o ideal seria conciliar o dia que a pessoa vai fazer, sabendo que logo depois a Ecofar vai passar, né? Mas tá ruim essa informação aí. Vamos melhorar. Eu vou anotar aqui já. Isso aí, assim, ó, eu sei isso desde 1800, que é segunda, quarta e sexta. Mas daí tu vai no container na terça, tá lotado, tu vai na quinta, tá lotado. E é de orgânico e é de seco, isso, como tu diz, assim. Mas aonde não tem calçada, o pessoal bota tudo ali. Eles escolhem uma calçada. E isso que eu queria entrar, João. Existe lei, tu como vereador, na lei orgânica e tudo, tu sabe. Hoje uma multa é R$350 para quem não tem a calçada. Mas assim, ó, isso eu estou há 40 anos na cidade. Tem ruas ali que não tem calçada, acho que desde antes da emancipação da cidade. Vou te dar um exemplo ali perto da Hidrocol. Tem 3 terrenos que não têm acesso à calçada. 3 terrenos. Não tem pavimentação, tem um que tem umas pedras ali, que é ali desde sempre, que eu acho que o morador fez a casa ali, as pedras estavam na calçada. Entre a Hidrocol e a antiga igreja do Varela. Sim, né? Sim, a Assembleia de Deus ali. Exato. Se tu analisar ali, as pessoas andam pela rua. Daí, se for atropelada, a culpa é do cara que está no meio da rua.
É do velho burro que não sabe caminhar no meio da rua, né? Não é o motorista que atropela, muito menos o proprietário da calçada que não fez a calçada. Certo. Então, assim, ó, calçadas, tapumes, terrenos baldio, isso existe lei. Por que não é aplicado? É medo de melindrar o eleitor, Jonas? Por que os prefeitos não fazem isso? Olha, assim, na verdade, a gente tem um corpo que agora, com esse concurso, nós vamos tentar aumentar a questão da fiscalização. Hoje a gente tem os nossos fiscais já com diversas atribuições, a gente acaba antes fazendo os contratos públicos, sejam das obras ou os contratos de acompanhamento que tem entre o setor privado e o setor público, e talvez a gente tenha que pensar de uma forma mais incisiva de aplicação da legislação ou das notificações que devem ser feitas. O que eu penso é que um pouco a gente até tenta, eu acho que todo prefeito que assume tenta pensar que o cidadão vai tentar fazer também a sua parte. Né? Faz tempo, vai fazer 90 anos que o município existe, né, Jonas? E claro, e assim, eu vou te dizer, o caminho, inclusive, do último governo federal foi quase de uma autorregulação por parte do cidadão, e eu vou te contar, por exemplo, nos alvarás, tá, de empresas, né? Primeiro, na verdade, o município, ou o estado, ou a União atuavam com desconfiança com o empresário. Então, tu tem que me pedir para eu ter confiança que tu está fazendo certo. A lei da liberdade econômica, ela traz o princípio da boa-fé, né? Então, a princípio, tu pode fazer até que tu demonstre que tu está fazendo errado, e daí eu atuo. Se não tiver fiscalização... Em alguns... um mundo ideal talvez não fosse necessário. A gente talvez não viva no mundo ideal infelizmente. E talvez a gente possa agir. Né? Jonas, se nós der uma volta pela cidade, em pleno centro, tem tapumes enferrujados, tem tapumes que estão protegendo um terreno vazio a tempo, exploração imobiliária, não vou dizer isso, vou dizer que o empresário comprou o terreno e não conseguiu construir, mas o tapume não precisa ser, vamos dizer, personalizado, uma coisa pintada, uma calçada que dê para passar, porque é muito fácil, eu compro um terreno ali e deixo à vontade, né? E em pleno centro tem isso aí, né? Em vários terrenos. Falta de calçadas. O que adianta eu faço uma reforma no prédio, eu tenho que arrumar a calçada para botar dentro da lei, né? Quem tem um terreno vazio no centro não precisa ter a calçada pronta. Deixa por último porque vai estragar a calçada. Aí é problema do proprietário, né? Se a lei diz que tem que ter calçada, teria que ter. Tapume é a mesma coisa, né? Tem todos os tipos de tapume. E o pior, né, é terrenos baldio. Tu olha, é uma mata. Coitado dos vizinhos da volta, né? Reclamam, ligam para a ouvidoria e fica naquele, né, não é com nós e tal. Então, acho que nós queremos uma cidade turística, tem que ser uma cidade bonita. Tu vai em qualquer cidade que vive do turismo, Canela, Gramado, Nova Petrópolis, são alemães, é outra cultura. Eu acho que não justifica, eu acho que nós temos que melhorar. Acho que não é a cultura, é uma questão de conscientização que, na verdade, talvez se enxerga mais uma contribuição entre o poder público e a sociedade como um todo, que talvez a gente ainda não tenha... Ou a lei é mais rígida, talvez, né? Eu conheço e tive a oportunidade de visitar, por exemplo, eu vou dar o exemplo de Nova Petrópolis, tá? O prefeito Darley lá, ele não coloca essa questão da aplicação da legislação, ele coloca que realmente a cidade participa para deixar ela em sintonia com as ações do poder público e com os cidadãos como um todo, né? Talvez a gente ainda precise buscar esse tipo de consciência. A cultura deles é mais arraigada a isso, né? A nossa não é. A nossa é construir prédio e fazer a calçada por último, né? Com relação à multa, um aviso, 2 avisos, 3 avisos, não sei como é que funciona a multa, se ele não paga, vai para a dívida ativa, né? Há uma possibilidade de o município ter que fazer uma licitação para contratar uma empresa para fazer aquele serviço e depois, então, lançar esse valor em dívida ativa. Jonas, e aí eu boto meia-culpa da prefeitura, né? Vocês estão fazendo ali uma obra fantástica que vai ficar nesses 250 metros em frente à Cindy Lodge ali, que é o Largo Carlos Fetter, vai ficar bom para o futuro e tal, vai ser um novo ambiente para o povo ir, o que nós não temos muito ambiente, né? Dia de chuva, essas coisas a gente não tem. O lazer fica por conta de ficar vendo televisão em casa, né? Eu sempre cobrei falta ruas cobertas, falta locais para o povo ir. É verdade. Né? Mas com relação ali, vocês não vão fazer calçada ali no Largo Carlos Fetter, pelo que dá para notar. Então vocês estão dando um mau exemplo.
Porque se vocês fazem uma obra daquele tamanho e não fazem uma calçada entre o food truck ali e a Câmara de Vereadores, dá para ver que não vai ter calçada. Mas vai ter a pista de caminhada. Eu falo dessa parte, Glacir, pelo seguinte: ali, na verdade, nós temos um projeto para o Largo Carlos Fetter, que o primeiro levantamento tinha lá um custo em torno de 15 milhões de reais, tá? E nós tínhamos em torno de 1,5 milhão para fazer essa primeira etapa, né? Então, essa primeira etapa ela foi realizada com o que cabia dentro desse orçamento. Nós temos a destinação do terreno ao lado do Cindy Lojas. No fim do ano passado, o prefeito assinou para ser repassado, então, como terreno para a Câmara de Vereadores, né, que ali teria a possibilidade de fazer a construção do prédio da Câmara de Vereadores, né? E nós temos segunda, terceira, dá para chegar a 5, 6 etapas da ocupação do Largo Carlos Fetter, inclusive uma parte com uma rua coberta, tá? Mas que não está previsto neste momento. Então, sim, Glacir, tem outras coisas para fazer nesse terreno. Nós temos uma ideia de fazer do lado do Food Park 2 ou 3 praças ou parquinhos ali para crianças menores, depois para crianças maiores, até mesmo para melhor idade, pro futuro, que né? não estão previstas nessa etapa. Mas os secretários estiveram agora essa semana em Brasília e demonstrando só o que já está sendo feito nesse momento. Já há deputados interessados em mandar recursos e emendas para que nós possamos fazer as próximas etapas. O deputado Bibo Nunes já acenou com recursos e outros deputados também para que nós possamos avançar. Eu acredito, Glacir, que tão logo a gente termine essa primeira etapa do Largo, a gente inicia uma próxima. E nessa próxima a gente tenha também... Nessa gestão, tu acha que já consegue? Nessa gestão a gente já tem provavelmente uma segunda etapa e o início de uma obra de uma segunda Parabéns. etapa. Jonas, por exemplo, a Corsan fez grandes obras ali, no pátio deles de água ali, né? Necessária e urgente e importante. Certo. Mas não arrumaram a calçada. A Sim. calçada deles é velha, é esburacada e não tem a obrigatoriedade. Não há fiscalização. Né? A Corsan tem notificações, Glacir, não só com relação a isso, mas inclusive a muitos trabalhos que ela fez de retirar paralelepípedo, cortar o asfalto e depois não recolocar da maneira adequada. Isso é antigo também. A Corsan foi notificada, Glacir, e nós, através do CISGA, nós alteramos agora a nossa agência reguladora. Antes a agência reguladora era a Gergs, que faz tudo e daí não faz nada. Né? Agora a gente tem a AGESAN. A AGESAN é a Agência Reguladora de Saneamento. Ela já está fazendo notificações, a nova Corsan, né, Glacir, porque agora tem uma mudança de controle acionário, né? Está assumindo uma empresa de capital privado e elas têm notificações para a Corsan e terão outras, para que quando ela faça o seu serviço, faça bem feito. Jonas, eu, assim, desde que a gente chega na cidade, tu vai em qualquer cidade, Santa Cruz, o paralelepípedo é tranquilo. Aqui na cidade é um tobogã, é um quebra-mola dentro de um buraco, né? Por quê? Porque cada um puxa a sua luz, a sua água e nunca fica igual. Isso assim, se contratasse uma equipe de 3, 4 pessoas, não conseguiriam arrumar o centro tão rápido. Passou 3 anos e não fizemos isso, né, Jonas? Então são coisas assim que a gente vê que é uma cidade turística pelos pontos que a gente tem, né? Não precisa nem enumerar todos que a gente tem, mas assim, o pessoal que vem aqui, às vezes, se decepciona. Eu conheço desde 97 que eu trabalhei no centro de compra, e as pessoas elogiavam nossos pontos turísticos, mas reclamavam da cidade. Né? Agora eu vou aproveitar, né, Glacir? Aqui com relação aos paralelepípedos, realmente tem um determinado momento em que fazem um determinado número de intervenções que não tem mais muito o que fazer para ele ficar bom. Nesse sentido, nós temos aqui na área central, que você acabou de citar, 3 ruas que a gente vai fazer uma recuperação importante, né? O caso da Paim Filho, que já fizemos uma recuperação asfáltica da parte que já tinha o asfalto e que estava bastante danificado, e agora a gente segue com essa pavimentação asfáltica num paralelepípedo ruim, que vai até lá no Bar do Pica-Pau. Nós fizemos a pavimentação asfáltica da Borges de Medeiros, que tinha o título de pior pavimentação de Farroupilha. Agora, então, nós temos uma pavimentação asfáltica boa nesse local. A gente faz também a Gonçalves Dias, com uma recuperação de área que já tem e também estende para uma quadra que ainda não tem pavimentação asfáltica, que também é um trecho da Tiradentes. A gente vem agora também com a Ângelo Bartelli, a Rua da Delegacia.